Olá, bem-vindos à oficina de estamparia manual. Eu sou Eliane Lima, também conhecida por Lili, e eu fui contemplada no edital 004 de 2020 da Aldir Blanc Paraty, na categoria Artes Visuais e Artesanato. Eu sou artesã e sou designer criativo da Paraty Amar, a marca que oferece artefatos de casa e vestuários com estamparias manuais. Nessa contrapartida, vou ensinar como criar uma estampa usando a técnica de carimbo. Existem múltiplas formas de se fazer um carimbo artesanal. Nesse caso, irei utilizar um barquinho de cacheta, que é um artesanato tradicional de Paraty, da comunidade do Saco do Mamanguá. Utilizaremos também madeira reciclada, borracha EVA, tinta, tesoura, caneta, régua, lixa e cola de silicone ou cola branca para madeira. Serão necessários também rolinhos e, de preferência, um rolinho para cada cor de tinta, para facilitar nosso trabalho. O primeiro passo será preparar o nosso barquinho. Para isso, a gente vai precisar de uma lixa e deixar essa superfície bem plana. Então, a gente vai lixar o barquinho e também aqui essa madeirinha, para a gente conseguir fazer esse padrão de espiral aqui do fundo, né? Para fazer uma composição junto ao barquinho. Então, estando lixado, a gente pega aqui uma placa de EVA de 5 milímetros e a gente vai riscar esse barquinho, né? Como eu fiz aqui. Então, você pega uma caneta de pontinha bem fina e faz o contorno do seu barquinho. Né? Tendo feito o contorno, você vai cortar. O próximo passo será cortar, e você pode utilizar assim uma tesoura fininha para fazer esses cantinhos, os detalhes, tá? Eu já tenho o meu aqui cortadinho, então a gente vai usar cola de silicone na superfície. Também pode ser usada cola branca de madeira, não tem problema, também dá certo. Aquela cola branca extra. Aí depois de passado, então agora a gente vem aqui com cuidado, ó, e coloca o EVA sobre o barquinho. Importante deixar assim um espacinho entre um e outro, para que a gente tenha bem definido a nossa forma. E aqui está, prontinho o nosso carimbo de barquinho. Agora, para compor com o barquinho, a gente vai utilizar essa madeirinha, que a minha é redonda, mas não tem problema se ela for quadrada. O importante é a gente conseguir fazer o espiral. Então, a gente vai cortar do mesmo EVA uma tirinha de 2 milímetros. Você vai conseguir fazer isso usando uma régua, né? E corta também com a tesoura, tá? É super possível cortar com a tesoura. E a gente vai enrolar fazendo um espiralzinho. Eu já tenho aqui também um semi-pronto. A gente vai enrolar aqui. Tá? E vamos também passar a cola aqui nessa madeirinha. Espalha bem. E depois é só chegar o espiralzinho. Depois de colocado aqui, a gente consegue organizar ele, se a gente quiser deixar ele um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, né? Você consegue fazer isso assim, dando uma giradinha e uma ajeitada. E aqui está o nosso espiral e o nosso barquinho prontinhos para a próxima etapa. Eu tenho aqui uma capa de almofada que a gente vai usar para fazer o nosso padrão de estampa. Aqui dentro eu coloquei um papelão. Você pode usar qualquer papelão grosso. Eu gosto muito desse papel Paraná. Antes de começar, é importante que a gente faça a escolha, né, da nossa paleta de cores. Aqui eu já fiz, né, uma escolha por 3 tons assim de azul. E o ideal é que você teste o seu carimbo
antes de começar. Aí você pode testar em papel ou mesmo em retalhos de tecido. E aí você vai criando a sua padronagem, né? Você já aproveita para fazer vários tipos de testes. Aqui, ó, são os exemplos, né, de padrões que se pode fazer com a diversidade de carimbos que você tiver. Eu gosto sempre de começar com as cores claras de fundo, sabe? Eu gosto desse efeito. Eu procuro nas estampas estar sempre utilizando os padrões mais clarinhos embaixo. Ó, você utiliza um rolinho, e é importante que toda a superfície, né, esteja com a tinta. E aí a gente vai começar aqui. E você pode, assim, utilizar a primeira e a segunda, olha, que aí você tem 2 tons e você consegue uma certa profundidade com esse efeito. E até mesmo um movimento, né? Agora que a gente finalizou com o primeiro tom, a gente muda para um tom um pouquinho mais escuro. Assim a gente vai ter um efeito degradê e vai fazer um preenchimento, olha, nesses espaçamentos. Sempre utilizando a primeira e a segunda carimbada para a gente ter esse efeito de profundidade. Agora a gente vai começar a colocar o nosso barquinho. É importante garantir que tá, né, toda a superfície coberta de tinta. Agora a gente vem aqui. Fazendo a nossa composição. Importante, né, que toda a superfície esteja coberta de tinta. Importante também que esse movimento seja suave, você não precisa colocar muita força, tá? Que assim você não entope esses vãozinhos, que é o que define a nossa imagem, né? Aqui, nosso último barquinho. E assim fica concluída a nossa peça. Com os carimbos, é possível aproveitar materiais simples na impressão de estampas autorais.